Esse é um videodocumento para a disciplina de Evolução da Química. Mulheres que mudaram a química. Descobertas que mudaram rumos. Maria Manaissena foi uma das primeiras mulheres a se tornar graduada em medicina na Rússia, tendo feito muitas contribuições para a área da neurociência. No início de sua carreira, ela trabalhava como bioquímica no Instituto Politécnico de Viena. Entre 1870 e 71, estudando o processo de fermentação alcoólica, ela confirmou que o processo era na verdade realizado por componentes específicos que podiam ser isolados das células de levedura. Foi a primeira fermentação sem células realizada. Essa confirmação de que a fermentação podia acontecer mesmo sem a presença de células vivas era o que contestava a teoria do vitalismo proposta por Pasteur. Mais de 2 décadas depois, o químico alemão Eduard Büchner conseguiu realizar o mesmo processo que Manaissena, e mesmo conhecendo o trabalho dela, ele não a citou ou deu qualquer crédito. Maria escreveu cartas a 2 revistas científicas para que reconhecessem sua descoberta, mas ela não foi ouvida. Büchner recebeu o Prêmio Nobel em 1907 pela realização da fermentação sem células, quando Manaissena já havia morrido. Marie Curie é uma cientista polonesa conhecida por ser a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a primeira pessoa a ganhar o prêmio 2 vezes. Suas descobertas sobre a radioatividade e a descoberta de 2 elementos químicos foi o que proporcionou tal feito. Junto com seu marido, Pierre Curie, Marie estudou os materiais que produziam radiação procurando por novos elementos, pois eles deduziram que haveria algum componente no minério de urânio que liberava mais energia que o próprio urânio, e que essa radiação era emitida pelos átomos, e não por alguma interação molecular. Os estudos sobre a radiação levaram ao isolamento de 2 elementos químicos, o polônio e o rádio. Com o isolamento dos elementos, Marie conseguiu realizar estudos de caracterização e propriedades, principalmente sobre a propriedade terapêutica do rádio, fato que lhe concedeu o Nobel de Química em 1911. Esses estudos permitiram que ela realizasse a implementação de um sistema de radiografia móvel durante a Primeira Guerra Mundial, que possibilitou que os médicos tratassem mais facilmente os soldados. Kathleen Lonsdale foi uma cientista irlandesa que foi pioneira na cristalografia de raio-x, realizando estudos na estrutura molecular de alguns compostos. Sua maior contribuição para a ciência foi durante um estudo de cristais de hexametilbenzeno, em que ela descobriu que o anel de benzeno é plano e definiu suas dimensões de forma bem acurada. Logo depois, ela realizou a análise de um cristal de hexaclorobenzeno, que foi o primeiro composto orgânico investigado utilizando os métodos espectrais de Fourier. Ela também trabalhou na síntese de diamantes, tendo publicado um artigo sobre o estudo na Nature, e foi a primeira mulher presidente da União Internacional de Cristalografia e também da Associação Britânica para o Avanço da Ciência. Rosalind Franklin foi uma fisicoquímica que realizava estudos utilizando a difração de raio-x. Ela começou a ter destaque na BCURA estudando a porosidade do carvão, trabalho que foi base para sua tese de doutorado e ajudou a prever a performance do carvão como combustível e também na produção de alguns dispositivos de guerra, como a máscara de gás. Quando foi para o laboratório de Maurice Wilkins, na King's College de Londres, Rosalind começou um estudo para determinar a estrutura da molécula do DNA utilizando a difração do raio-x. A partir das fotografias do padrão de difração de raio-x da molécula, Rosalind já sabia da existência dos grupos fosfatos na estrutura do DNA e escreveu que ele tinha 2 cadeias. A partir dessa foto, hoje conhecida como fotografia 51, Crick e Watson perceberam que a estrutura do DNA era formada por 2 hélices e publicaram sua descoberta na Nature de 1953. A foto de Rosalind chegou a Crick e Watson através de seu chefe de laboratório, o Wilkins, mas sem o conhecimento da cientista. Em 1962, os cientistas Crick, Watson e Wilkins ganharam o Prêmio Nobel de Medicina pelo artigo publicado, mas o nome de Rosalind, na época já falecida, não foi citado. Johanna Doberheiner foi uma engenheira agrônoma alemã naturalizada brasileira, que começou a trabalhar aqui no estudo de microbiologia de solos no atual Centro Nacional de Pesquisas em Agrobiologia da Embrapa. Johanna conseguiu provar que era possível utilizar de bactérias fixadoras de nitrogênio para fixar o nitrogênio no solo, ao invés de utilizar fertilizantes minerais. Ela foi a primeira a descrever a ocorrência de associação entre bactérias fixadoras de nitrogênio e a gramínea.
Seus estudos levaram à descoberta de 9 espécies fixadoras de nitrogênio associadas a gramíneas, cereais e tuberosas, rendendo-lhe uma indicação ao Prêmio Nobel de Química em 1997. Além disso, seus estudos causaram modificações à agricultura no Brasil que geram uma economia de bilhões de dólares. E essas são só algumas das diversas mulheres que transformaram a química. Muito obrigada!